né? A opressão era muito grande, eles dormiram e Jesus ali em aflição, na grande aflição, ele suou gotas de sangue. Então Jesus sujeitou a carne dele e por um momento ele pediu se poderia passar aquele cálice. Expressou o que sentia no seu coração, mas obedeceu à vontade de Deus. Então sim, Jesus nos mostra através da sua vida, da sua atitude, do seu comportamento que nós sabemos na palavra, que sim, é possível. É possível nós vencermos. Como ele venceu, não foi o que ele disse? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que nós possamos ouvir essa palavra nesta noite, permitindo o Espírito Santo consolar o nosso coração sobre todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Então, a partir do versículo 1, vamos começar aí em Mateus 15. Diz assim: Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e mestres da lei e perguntaram a Jesus: Por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Aqui nós podemos ver que eles observavam Jesus em todo o tempo, procurando um defeito, procurando um erro, procurando alguma coisa que fosse contra as tradições. Não é isso que ele está dizendo aqui? As tradições judaicas, ou até mesmo contra a lei de Deus, para acusar Jesus e lançar Jesus na prisão. Jesus respondeu no versículo 3: E por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus diz: honre o seu pai e a sua mãe. Qualquer um que amaldiçoar seu pai ou sua mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que se um jovem disser aos seus pais: o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor, esse jovem está desobrigado de honrar o seu pai. Aqui no texto, amados, nós podemos ver que eles foram confrontar Jesus com a tradição de lavar as mãos, tradição, costume de lavar as mãos. Aí Jesus já foi direto com eles. E por que a tradição de vocês desobrigam as pessoas de obedecer o mandamento direto de Deus? E aqui está uma situação para nós prestarmos atenção, muita atenção nessas palavras. As tradições são costumes. Tal coisa é tradicional na minha família. É tradição na sociedade brasileira, é tradição na sociedade dos países da Europa, é tradição norte-americana. E Jesus está dizendo aqui, enquanto a gente não segue a tradição conforme o mundo, Jesus está dizendo aqui para esses que eram religiosos, fariseus e mestres da lei, conhecedores da lei do Senhor. Porque a tradição de vocês ferem o mandamento de Deus. E o Senhor Jesus deu um exemplo. Se um jovem oferecesse a vida dele para servir o Senhor, então ele estava desobrigado de honrar os pais? Espera aí, é tradição, não é? Não foi o que Jesus está dizendo? Era tradição. A tradição deles era o seguinte: eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, aí toda perfeitinha na mão de vocês, com escritos de mais de 2000 anos atrás, porque nós estamos em 2021, foi contado no calendário gregoriano a partir do nascimento de Cristo, o que entendem sobre o nascimento de Cristo, certo? Então vocês têm na mão de vocês escritos de mais de 2000 anos atrás, aí novinho, na mão de vocês, recém-impresso. Eles não tinham isso. Então, para facilitar, alguns rabinos escreviam alguns livros, algumas orientações, para facilitar a obediência da palavra de Deus. Então, algumas coisas viravam tradições. Sim, era para com cuidado com o corpo? Sim, era. Está errado o direcionamento deles? Não completamente. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele falava por parábolas, vocês se lembram?
A partir de um dado momento, ele começou a falar com os discípulos abertamente, mas ele falava por parábolas. Nós vamos ver, perto de finalizar esse texto de Mateus 15, que Jesus estava falando sobre o espiritual. Eles vieram acusar o Senhor Jesus e os discípulos acerca de uma tradição. Por que seus discípulos não lavam a mão antes de comer? Por que eles não cuidam do corpo deles, do templo do Espírito Santo? Como Deus disse que nós deveríamos cuidar do nosso corpo para que não houvesse doenças. E Jesus já chegou neles e falou: por que vocês dão mais importância à tradição de homens, o cuidado somente com o corpo, desobrigando, como ele deu o exemplo desse jovem, desobrigando ele de obedecer uma lei, um mandamento direto de Deus. Esse corpo vai ficar, em outras palavras. E o espírito, para onde vai? Porque se desobedecermos os mandamentos diretos de Deus, a condenação nós já temos. Devemos abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos e atentarmos, se não estamos nos perdendo dos mandamentos diretos de Deus por causa de tradições, por causa de costumes, enchendo o nosso coração de ira, de raiva, de revolta, permitindo separação entre irmãos, entre o corpo de Cristo, por causa de tradições e costumes humanos. Jesus já foi direto. Vou ler de novo. Jesus respondeu, no versículo 3, e por que as tradições e por que as tradições de vocês desobedecem aos mandamentos diretos de Deus? Amados, eu posso pôr outro mandamento direto de Deus aqui que a gente desobedece. A idolatria. E a idolatria, não estou falando só de imagens. Nós colocarmos qualquer objeto ou pessoa ou situação na frente de Deus é idolatria. Adorar somente o Senhor, seu Deus. Aí por costumes e situações nas nossas vidas, e tradições e desejos e vontades, nós desobedecemos o mandamento direto de Deus. Bom, continuando. No 5. Mas vocês ensinam que um jovem dissera ao seu pai, enfim, o que vocês poderiam receber de mim é uma oferta ao Senhor. Esse jovem está desobrigado de honrar seu pai. Assim, no 6, por meio de sua regra feita pelos homens, olha que coisa. Assim, por meio da sua regra feita pelos homens, vocês anulam a ordem direta de Deus. Seus hipócritas, bem que Isaías profetizou acerca de vocês. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Olha que coisa mais preocupante ainda. Além de eu estar fazendo errado, eu estou ensinando errado também. E recordando, a palavra do Senhor diz que ai daquele que fizer um dos pequeninos dele cair. Melhor lhe fora que pendurasse uma pedra de moinho, que é uma pedra pesada, no pescoço e se lançasse ao mar ou se lançasse ao abismo. Meditando nessa palavra que eu disse, segundo as minhas palavras, se você amarrar uma corda no seu pescoço e amarrar numa pedra de moinho e se lançar ao abismo, você cometeu suicídio, não é? Por que será, eu fiquei meditando, que o Senhor disse essa palavra? Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar e cair. Melhor lhe fora que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse ao abismo. Porque se ele se matar, ele morreu e foi só ele. Só foi ele, já que ele está perdido e quer continuar perdido, só foi ele. Porque quando ele faz o outro pecar e cair, vai ele, vai o outro, vai o outro, vai o outro. Ele sai fazendo estrago para todo lugar com ensinamento errado.
com o ensinamento errado. É outro aviso para nós nos atentarmos e buscarmos compreender a palavra segundo o que o Espírito Santo tem para nós sobre a verdade de Deus, não a verdade segundo A, B, C, D, E. Jogarmos a preguiça fora, buscarmos ler a palavra, ter intimidade com Deus, ouvir a Deus, crescer espiritualmente, ter contato com Deus, para que quando nós falemos alguma coisa, realmente seja da parte do Senhor. Não achismos ou ensinamentos errados, porque é muito grave. Se não falarmos, ide pregai, se não semearmos, e se falarmos errado também. Porque aí eu posso dizer, não vou falar, Senhor. Não vou falar, porque eu posso estar falando errado. Mas se eu não falar, enterrar o talento, também tem um problema. O equilíbrio a gente alcança no Espírito Santo. E olha que coisa séria, né? Em vão me adoram. O Senhor conhece a intenção do coração. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O que eles estavam brigando com Jesus no início do capítulo? Porque os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de comer. Era isso que eles estavam brigando com Jesus, era tradição humana. Não era mandamento de Deus. Não estava ali nos mandamentos do Senhor. Não era isso que ia impedir, que é o que nós vamos ver mais para frente, da alma ir para o Senhor, de o Espírito estar com o Senhor. Continuando no 10. Então Jesus chamou o povo e disse, ouçam o que eu digo e procurem entender. Você não se torna impuro com o que entra na sua boca, mas o que sai da sua boca, isto é que o torna impuro. Então os discípulos vieram e lhe disseram, o Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação. Por quê, amadas? Porque eles cuidavam o que eles iam comer. Eles tinham alimentos proibidos também. Mas eles se perdiam tanto em cuidar só dessas coisas, que eles se esqueciam de cuidar do Espírito. E permitiam os seus espíritos serem contaminados. No final, quando a morte chega, a conta chega, a carne fica e o espírito vai para onde? É aqui que Jesus estava procurando alertá-los e falar com eles, e eles não estavam compreendendo. A minha voz está bem suave, né, amadas? Que o Espírito Santo do Senhor console o coração de todos aí. Vamos aí para o 13. Jesus respondeu, e aqui fica um alerta para nós, tá? Em todo tempo a palavra do Senhor é um alerta para nós despertarmos. Toda planta que não foi plantada por meu Pai Celestial será arrancada. Então vamos ser plantas que Deus plantou, né? Vamos ficar aonde Deus deseja que estejamos, não é? Porque se a gente estiver no lugar errado, vamos estar em desobediência e seremos arrancados. Portanto, não façam caso deles. São guias cegos, guiando cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão num buraco. Aí eu me pergunto, por que Jesus falou isso deles? Lá no início do capítulo, nós não ouvimos, não lemos que eles eram mestres da lei, fariseus e mestres da lei. Eles eram pessoas que tinham contato com a palavra, certo? Certo, igreja? Vocês entendem que eles eram estudiosos da palavra de Deus? Vocês entendem que desde criança o povo aprendia, as crianças, os meninos, eles aprendiam a ler e escrever em cima das escrituras? Era em cima da palavra de Deus, não era como hoje. A gente vai nas escolas, estuda todo o conteúdo que a gente está estudando aí. No povo de Deus era assim, aprendia em cima dos ensinamentos dos rabinos e das escrituras. Então Jesus estava falando com pessoas que tinham contato com as escrituras. Quem aqui tem contato com as escrituras? Todos nós, não é? Então não vamos nos tornar cegos guiando outros cegos. Em nome de Jesus. Vamos despertar.
O Senhor deixou eles para lá e não fez muito caso deles, porque eles tinham contato com a palavra. Eles tinham a oportunidade de serem diferentes. Eles tinham a oportunidade de reconhecer o tempo do Senhor Jesus Cristo. Mas eles estavam mais preocupados com as tradições do que com a palavra, do que com o cumprimento da promessa que o Messias viria. O Messias estava diante deles e eles estavam brigando com o Messias, indagando o Messias por que os discípulos do Messias não tinham lavado as mãos para comer. Mas eles não estavam vendo o milagre de Deus, a salvação de Deus diante deles. E nós estamos tendo contato com a palavra, como eles estavam tendo contato com a palavra. Continuando. Então Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer, quando declarou que não é a comida que contamina o homem. Jesus disse no versículo 16, vocês não entendem? Perguntou-lhe Jesus, vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e mais tarde é expelida? Porém as palavras que saem da boca vêm do coração e contaminam o homem que fala essas palavras. Amados, a palavra torpe, errada, que sai dos nossos lábios, não só machuca o outro, estraga a vida do outro, como também contamina a nossa vida. Nos contamina. É o que está dizendo a palavra. Vocês estão lendo comigo? E é a palavra de Jesus. Porém, as palavras que saem da boca vêm do coração e contamina o homem que fala essas palavras. Pese as suas palavras, vamos pesar as nossas palavras. Vamos meditar e prestar atenção ao que estamos falando, para que nós não venhamos prejudicar o outro e, principalmente, nos contaminar com as nossas próprias palavras. 19. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras ou falsos testemunhos e as calúnias. São estas coisas que contaminam o homem, mas não há contaminação espiritual. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós iremos nos apresentar em espírito. É o nosso espírito que vai se apresentar diante de Deus. E se estivermos todos contaminados e irreconhecíveis pelas nossas palavras tolas que proferimos, como o pastor falou no início do culto, pelo Espírito Santo de Deus, baixinho, sem o outro ouvir, murmurando, escondido dentro do quarto, dentro do banheiro, lá no seu trabalho, sozinho, viajando, dirigindo, cozinhando, lavando, passando, trabalhando. Deus ouve todas elas. E todas elas estão sendo escritas no nosso livro, no livro da nossa vida, que será aberto, junto com a palavra, diante do Senhor, por onde todos seremos julgados, cada um pelas atitudes que teve, pelas palavras que falou. E aí, o negócio aperta, né? Aí a consciência da gente já começa a nos levar a um monte de situações, não é? A minha viajou muito, porque na hora da raiva, ou de qualquer outra emoção mais forte, às vezes a gente fala muita bobeira. E já está escrito. E já está lá. E o Senhor já ouviu. Pensamentos altos, baixos. E nós nos contaminamos. Nós nos contaminamos. Bom, vou ler de novo 20, para a gente encerrar Mateus 15. São essas coisas que contaminam o homem. Mas não há contaminação espiritual em comer sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. O Senhor Jesus, enquanto eles estavam falando de contaminação natural, o Senhor Jesus estava falando de contaminação espiritual. Porque Jesus, ele tinha foco. Nem o diabo conseguiu, diante da necessidade da carne dele de se alimentar, tirar Jesus da missão dele. Lá no deserto, sozinho, ele continuou firme.
No Getsemane, ele continuou firme. Na cruz, ele continuou firme. Diante das autoridades, ele continuou firme. Na hora do chicote, da coroa de espinhos, na hora de despirem ele, deixarem ele quase nu, zombarem dele, vendaram os olhos de Jesus, socaram Jesus e falaram: e aí, rei, quem foi? Quem foi? Agora vamos ver se você adivinha quem foi que socou você. Ele não se desviou. Ele continuou firme por nós. Então, o que nós devemos fazer? Continuar firme por Ele. Não é continuar firme pelo meu pai, não é continuar firme pela minha mãe, não é continuar firme pelos meus filhos, nem pelos meus pastores, nem pelos meus irmãos de igreja, nem pelo meu trabalho, nem pela minha casa. É continuar firme por Jesus. Por Jesus, como Jesus continuou firme por nós. Agora vamos voltar um pouquinho, vamos lá para Mateus 12, a partir do versículo 35. Amém? Encontraram aí? Mateus 12, versículo 35. Continuando na palavra. Eu ia lá atrás, mas eu vou aqui só no 35 daqui para frente. A palavra de um homem bom revela os ricos tesouros do seu íntimo. Um homem de mau coração está cheio de veneno e a sua palavra revela isso. Olha que coisa. Então, as pessoas nos conhecem pelas nossas palavras. Deus nos conhece pelas nossas palavras. Nós nos permitimos ser conhecidos pelas nossas palavras. Nos conhecemos pelo que falamos. Então vamos analisar como está o nosso coração. A gente consegue, né? Porque só a gente sabe, Deus e a gente sabe quando a gente estava falando baixinho. Ou falando escondido, o que é que saía da nossa boca. No 36, mas eu lhes digo, no dia do juízo vocês terão de prestar conta de cada palavra que tiverem falado à toa. Olha aí. Isso é para todos nós. Cada palavra que tivermos falado à toa. Ah, isso é brincadeira. Não dá nada não. Dá sim. Isso aqui está escrito há quantos anos, mais ou menos? Eu não sei calcular em quanto tempo estimado, não me lembro que Mateus foi escrito. Mas eu acho que foi bem antes de nós nascermos, né? De toda palavra que nós falarmos à toa, delas também daremos conta no dia do juízo. O Senhor nos diz para falarmos aquilo que edifica. Edifica, fale, não edifica. É uma briga para a gente fechar a boca. Mas vamos sujeitar a nossa carne, fechar a nossa boca. Em nome de Jesus. No 37. As tuas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Por quem mesmo, gente? Pelas nossas palavras, não é? Ah, eu não preciso aceitar Jesus, não. Ah, eu posso continuar cantando aquela música que eu nem sei que fala, porque não dá nada não, é só uma música. Não tem problema não, aqui ó, pelas nossas palavras seremos justificados, porque aceitamos, porque falamos a palavra de Deus, porque, sabe, baixamos a nossa bola, jogamos o nosso orgulho fora, porque renunciamos à nossa vontade. Em vez de a gente responder o que a gente acha que aquela pessoa deveria ouvir, você se cala por amor a Deus e você profere palavras de respeito, palavras do Senhor para a vida dela, que vai edificar a vida dela e não destruir ela por causa do Senhor. Do que você ficar falando tudo que você acha que ela deveria ouvir, machucar, magoar, se contaminar, contaminar o outro e desobedecer a Deus. E muitas vezes que eu brigo muito com os jovens, pelo menos os jovens da minha casa, para tomar cuidado com o que cantam por aí. O inimigo é muito mais esperto que nós. É o Senhor quem nos guarda, quem nos protege, quem nos livra. Não adianta a gente falar, eu vou até um pedaço e aqui eu paro. Não vai, não. Seja esperto, fica com aquilo, com a orientação que Deus te deu. Guarda a tua vida. Enfim,
Mais uma vez eu vou ler o 37, nós vamos para Provérbios 4. As tuas palavras agora, pode ir para Provérbios 4. As tuas palavras agora refletem o seu destino depois. Por elas vocês serão justificados ou condenados. Falem as palavras do Senhor. Deixe o Espírito Santo consolar o coração de vocês. Busquem mesmo, conheçam a Deus. E o Espírito Santo, ele vai mudar as nossas palavras. Ele muda o nosso coração. Não quer dizer que todo momento você vai estar falando assim, igual eu estou lendo aqui. As tuas palavras agora refletem o seu destino. Está lá em Mateus 12, no versículo 37. E você vai começar a falar só em versículo. Não, mas as suas palavras, elas serão mediadas de acordo com o conhecimento que você tem da palavra de Deus. As tuas palavras, os teus pensamentos serão moldados segundo o conhecimento que você tem. E o Espírito Santo do Senhor é quem nos consola. Lembra que Pedro se apresentou, Pedro e João, diante das autoridades, depois que Jesus já tinha ressuscitado? E aí todas as autoridades apertaram eles lá e falaram assim, nós vamos deixar vocês irem, porque eles estavam com medo do povo e contra eles, mas não falem mais desse nome. Eu falo, mas é melhor obedecer a Deus. E nesse texto, o autor diz, segundo o relato, que as autoridades puderam perceber através das palavras de João e de Pedro, conhecendo a estrutura deles, que eles eram simples pescadores, como que a convivência com Jesus tinha mudado eles. As palavras deles eram palavras diferentes. Eles conseguiram falar diante das autoridades de uma maneira diferente. A convivência com Jesus. A nossa convivência com a palavra. Jesus, o verbo que se fez carne, a palavra está aqui. Muitos morreram para que ela hoje tivesse na nossa mão. Vamos aproveitar a oportunidade, nos permitir que o Espírito Santo nos molde o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso caminhar pela palavra do Senhor. Em Provérbios 4, aí no versículo 23, depois a gente volta no versículo 20, diz assim, acima de tudo, Provérbios 4, versículo 23, acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Para de colocar o seu coração em coisas que Deus não se agrada. Você vai ter trabalho para voltar para Deus. Nós teremos trabalho para voltar para Deus. Se já sabe que não é do Senhor, Ele não se agrada com aquilo, sai daí. Sai, antes que o inimigo te leve, antes que seu coração esteja todo destruído, antes que a sua vida seja ceifada. Voltando no versículo 20, meu filho, de Provérbios 4, versículo 20 de Provérbios 4. Meu filho, ouça com atenção os meus conselhos. Esteja sempre pronto para escutar as minhas instruções. Permita Deus moldar a tua mente. Permita Deus mudar os teus pensamentos. Mudar as tradições que ainda as tradições que te afastam de Deus, né? Permita Deus mudar as tradições que te afastam de Deus, os costumes que te afastam de Deus. Lembra que do coração procede os maus pensamentos que disse Jesus lá em Mateus 15? Os pensamentos. Vocês não estão ouvindo os meus pensamentos se eu não começar a falar para vocês. É logicamente que algumas coisas, todos nós, pensei aquilo de fulano. Guarda a boca e toma todo cuidado para não falar do fulano. Mas pensou. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu tenho que falar com alguém, o que aconteceu, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que falar com alguém, Pecou, pensou, veio no coração, daqui a pouco você está ligando para o outro, está falando, mas você viu fulano? Viu como que gera um estrago muito grande? Nos contamina o outro. Vamos ouvir a instrução de Deus. É só ela que nos limpa, nos purifica, nos lava, nos transforma. É só ela, igreja. É só ela. O Espírito Santo nos consola.
No 21 diz: elas devem estar sempre em sua mente. Guarde-as no seu coração, porque delas, no 22, depende a verdadeira vida e a saúde para o seu corpo. Se você tem uma mente sã, coração limpo, o seu corpo vai estar saudável. A ansiedade, o desespero, a angústia, a tristeza, a decepção nos machuca de verdade. Machuca o nosso espírito e machuca o nosso corpo. As toxinas que são liberadas, o estresse que causa no nosso corpo, nos traz doença. E o Senhor diz para lançarmos toda a ansiedade. O Senhor diz para confiarmos nele. O Senhor diz para termos bons pensamentos. Ele nos instrui. Ah, Deus, o que eu faço disso? Senhor, Senhor, tem jeito de ligar para o Senhor aí, Senhor, o que eu faço? Lê a palavra. Ah, eu leio a palavra? É. Lê a palavra. Ora. Busca a minha face. Mas leia a palavra. Guarda ela no teu coração. Senhor, o que eu precisar fazer, Deus, eu faço tudo, Deus. Eu faço tudo que o Senhor mandar para mudar essa situação na minha vida. E Deus está falando: leia a palavra. Queira saber da palavra. É vida. Ah, não, Deus, eu não consigo entender a palavra. Por que a gente é assim? Por que a gente quer do jeito mais fácil? E na verdade, esse é o jeito mais fácil. Leia a palavra. Enquanto tem a palavra, o Espírito Santo consola. Você vai ter intimidade com Deus. Deus vai começar a mostrar coisas para você na tua vida, na tua frente, que está acontecendo ali, que Ele está fazendo, que você não está vendo. Porque enquanto você está perdendo tempo contaminando a sua própria alma com as suas palavras, que no final quando estivermos perante o Senhor, nós vamos ter que responder pelas palavras à toa que falamos e nos contaminando. A gente está perdendo tempo. E é isso que o inimigo quer. Ele quer nos distrair. Ele não quer que nós conheçamos a verdade. Ele põe sono, ele põe cansaço, ele põe um monte de complicação para você não ter contato com Deus, para que seus pensamentos não sejam mudados, para que seu coração não seja limpo, para que você faça cada vez mais coisas erradas que te afastam de Deus. Porque o que a palavra nos diz? O que nos afasta de Deus? Não são os nossos pecados? Que impede Deus até de ver a nossa face? Ver o nosso rosto distorcido por causa do pecado? Jesus não disse a contaminação espiritual? Nós lemos. E aí ele fecha, traz para nós essa palavra de Provérbios: guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Busque a palavra. Busque ser instruído pelo Senhor. Ouça os meus conselhos. Ouça os meus conselhos. O Espírito Santo está nos aconselhando novamente nesta noite. Se você não quiser ouvir e achar que não é para você, lá na frente você vai encontrar destruição. Infelizmente. O Senhor nos ama. E sim, é Ele que pode nos ensinar. É Ele. No 24 diz: afaste os seus lábios da falsidade, fique longe da perversidade e olhe sempre para a frente, que os seus olhos se mantenham fixos no que está diante de você. Pense bem, no 26, antes de dar qualquer passo, e você andará sempre pelo caminho do bem. Pense bem, ore, converse com Deus. No 27, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não ande pelo caminho do mal. Ouça os conselhos do Senhor. Fuja da aparência do mal. O mal deseja nos destruir. Para ele não tem mais salvação, então ele quer nos destruir. E a condenação já é certa para aqueles que escolherem o caminho do mal. A única saída do caminho do mal de ir para a perdição é Jesus. E o único jeito de limparmos a nossa mente, nosso coração,
Termos nossas palavras e nossas ações diferentes é termos contato com Jesus, com Deus Todo-Poderoso e com a sua palavra. Então, se você se pergunta o que eu tenho que fazer, leia a palavra. Leia a palavra e deixe o Espírito Santo consolar você. Muda as suas palavras. Você vai ver que com contato com a palavra, as tuas palavras, os teus pensamentos, eles serão diferentes. Até de acordo com situações que antes você ia quase morrer, fazer aquele escândalo por aquilo, você vai olhar de um jeito diferente. E você vai estar sendo consolado pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar em pé. Vamos pedir para o Senhor para consolar o nosso coração e nos dar fome e sede da palavra, para que as nossas palavras sejam mudadas, para que não venhamos mais falar palavras frívolas, palavras à toa, palavras que destroem pessoas e que nos contaminam, que nos afastam de Deus. Feche seus olhos e saiba que Deus está aqui. Foi Ele que te trouxe nessa noite. E Ele nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E nessa noite Ele nos ensina em amor. Em amor. Em amor. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, Senhor. Obrigado pela Tua infinita misericórdia para conosco, pelo Teu amor, Senhor, por ter nos conduzido até essa reunião nesta noite, na Tua presença, na Tua casa de oração, para aprendermos de Ti, para louvarmos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, nos molda, Senhor, nos traz o desejo de conhecer a Tua palavra, Deus Todo-Poderoso. Nos traz fome e sede da Tua palavra, Senhor. Inquietação pela Tua palavra, Senhor. Desespero por ler a Tua palavra. Eu peço isso mesmo, Senhor. Eu peço desespero em nós por ler a Tua palavra. Que enquanto a gente não lê e não buscar a Tua palavra, o nosso espírito não vai se inquietar, Senhor. Assim como nós ficamos inquietos, a nossa carne fica inquieta por coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Que o nosso espírito fique inquieto, Pai, por ler a Tua palavra, Senhor. Porque eu sei que o Teu Espírito Santo vai consolar todo aquele que tomar a decisão de buscar o Senhor, de querer aprender do Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor vai ter intimidade com essa pessoa, que grande será, Senhor, o crescimento dessa pessoa, Pai, espiritualmente, Senhor, que terá sua vida transformada, as Tuas palavras, os Teus pensamentos, os Teus pensamentos, as Tuas atitudes para com o próximo serão atitudes diferentes, Pai. Oh, Deus, e as pessoas verão, Senhor, meu Deus, a Tua luz na vida de todos aqueles que tomarem a decisão, Senhor, de Te honrar, de Te respeitar, de aprender de Ti e de viver segundo a Tua palavra. Consola-nos, Espírito Santo de Deus. Consola-nos nesta noite, no particular, com cada um dos Teus filhos e Tuas filhas que estão aqui, Senhor, meu Deus. Porque o Senhor tem uma porção, o Senhor sabe, Pai, a situação de cada um dos Teus filhos e Tuas filhas. E porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Molda-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Continua orando. Continua orando, continua se apresentando diante de Deus. As tuas atitudes, os teus pensamentos. É momento de pedir perdão a Deus. Esse é o momento de se lembrar, de voltar onde caiu, de pedir perdão e voltar. Não entendo o meu próprio agir. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Sem Tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero este sim
acabo cometendo. Senhor, nos fortalece para que essa condição mude. Sejamos cada vez mais em Ti, Senhor. Precisamos compreender a proximidade com o Senhor, a intimidade com o Senhor. De pensamentos, de atitudes mudadas, nos afastamos do mal, Senhor. O mal tem poder, nós sujeitamos a nossa carne à obediência do Senhor. Nos faz compreender que a renúncia é isso. A renúncia às nossas vontades é isso. Renunciar os nossos maus desejos, a Tua palavra diz. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, para que não haja mais espaço. Pois os dons da presença, o meu viver é transformado. Oh, Senhor, nos enche de Ti, queremos ser transformados pela Tua presença nas nossas vidas. Nos faz nessa noite nos convertermos dos nossos maus caminhos, Senhor. Como pelo Teu Espírito Santo foi dito, Pai, não é só o roubo, Pai, mas também a mentira, mas também é o mexerico, mas também é o julgamento, é o falso testemunho, Senhor, é a idolatria acerca de um objeto, ou idolatrar uma pessoa, ou desobedecer ao Senhor, Pai. Oh, Deus, que a Tua presença em nós nos afaste disso tudo, Senhor, e que nós possamos nessa noite, com o coração verdadeiro e sincero, nos converter, Senhor, dos nossos maus caminhos, pedir perdão pelos nossos pecados e vigiar, Senhor, para que nós não venhamos cair mais nisso e não ficarmos olhando como os fariseus no início de Mateus 15, Senhor, no versículo 1, ficavam olhando, Senhor, a situação do outro para ver se o outro estava pecando, para ver se o outro estava errando, só para acusar, Senhor, mas que nós venhamos olhar para nós mesmos, e se tivermos que pelo Teu Espírito Santo corrigir alguém, possamos fazê-lo pelo Senhor, porque o Senhor colocará as palavras certas e o amor para fazermos, Pai, segundo a Tua vontade. Que nós venhamos compreender, Senhor, que toda essa palavra, ela é para nós, o que estamos ouvindo, para corrigirmos as nossas vidas, porque nós iremos nos apresentar diante de Ti, no momento de termos que responder a tudo que nós fizemos. Não é pelo outro, e o mal que é por nós. Este sim, acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, e uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, Senhor, te e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Só em Jesus. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na Sua lei. Tu és o meu amado. Nos liberta, Então liberta-me de nós mesmos, de todas as tradições. ser a Sua casa. Se você estiver aqui, liberdade, você eu venço o pecado. Então enche-me de Ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em Tua presença, meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a Sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche
Senhor, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E o Espírito, Ele domina sobre a carne. Quando a presença do Senhor vem, nosso espírito se fortalece e Ele vence a carne. Então vem, Senhor, vem sobre todos nós. Vem sobre todos nós e nos ensina, Senhor, como te honrar, como te obedecer, como sermos verdadeiras testemunhas sobre essa terra do teu nome e da tua verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Consola mesmo o nosso coração em nome de Jesus. E que todos sejam abençoados, Pai, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e que possamos alcançar aquilo que Deus tem para